nós estamos vivenciando o tempo comum. O tempo comum é justamente esse tempo em que nós refletimos sobre a vida pública de Jesus. Aquilo que ele fez, com quem ele esteve, a vida de quem ele transformou. O tempo comum é justamente essa narrativa dessa vida pública de Jesus. E nós sabemos que a vida pública de Jesus, ela foi curta. Um judeu, na época de Jesus, ele poderia começar a falar em público a partir dos 30 anos. Ou seja, Jesus morre com 32, 33 anos, mais ou menos. Então foi um tempo curto a vida pública de Jesus. Mas aquilo que ele falou, os seus ensinamentos ecoaram pela eternidade. Estão ecoando e vão continuar ecoando. Se a gente for pegar, por exemplo, a liturgia de hoje, as leituras de hoje, primeira, segunda leitura, até mesmo o salmo que foi cantado, o evangelho, nós vamos ter aqui o quê? Uma liturgia eclesiológica. Padre, o que é eclesiológica? Eclesiológica vem de eclesiologia. O que é eclesiologia? Eclésia. O que é eclésia? Igreja. Logia, estudo. Então é o estudo da igreja. Então, as leituras de hoje são muito eclesiológicas. Definem a liturgia de hoje como eclesiológica, como sendo o quê? Relacionado ao estudo da igreja, que somos nós. Ainda há uma certa dificuldade no que tange falar de igreja. Ainda há uma certa dificuldade, porque as pessoas confundem a igreja com o templo, e não é. A igreja, ela é muito, muito, muito mais do que isso. Isso aqui é templo. O estudo da igreja é o estudo do início dessa caminhada de fé desse povo que somos todos nós. Olha a primeira leitura que nós ouvimos, livro do Êxodo. Aqui, o capítulo 19 do Êxodo é o prólogo vamos dizer assim, a palavra saiu agora, esqueci a palavra, depois eu lembro. A primeira leitura, o povo de Israel já saiu do Egito. O povo está na onde? Está ali no sopé do Monte Sinai. Então, o que vai acontecer? Lembrei da palavra. É o prólogo da aliança do Sinai. É o comecinho da aliança do Sinai. Vocês sabem que o povo de Deus fez sempre aliança com o seu povo. Sempre. Sempre. Qual foi a primeira aliança de Deus com o seu povo? A primeira. Não foi nem Abraão. Foi Noé. Quando saiu da arca, Deus colocou o que no céu? Um arco-íris. Falando que, olha, não vou destruir mais a terra com o dilúvio. Depois veio a aliança com Abraão. Vou transformar a tua descendência mais numerosa do que o quê? Do que as estrelas do céu. E assim por diante. Deus sempre foi fazendo aliança com o seu povo. E qual foi a aliança do Sinai? Muito conhecida até. As catequistas aí tem que ter esse conhecimento para passar para as crianças aí. Os 10 mandamentos. Essa é a aliança do Sinai. Só que antes da aliança, o que acontece? O povo chegou, armou a tenda ali no sopé da montanha, né, na beira da montanha, vamos dizer assim. Moisés então subiu ao encontro de Deus. Olha que bonito isso. É uma narrativa bonita. Moisés sobe a montanha, sobe o Sinai ao encontro de Deus. O que significa isso, Pai? Significa o quê? Moisés vai na proximidade de Deus, na intimidade com Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse o que para ele? Assim deverás falar ao povo, à casa de Israel,
a casa de Jacó, quer dizer, vai falar ao povo assim: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Quer dizer, o povo deve sempre lembrar do que aconteceu. Como que Deus atuou na história da salvação. E isso deve se fazer memória. Quer dizer, vocês viram como eu tirei do Egito, da escravidão, trouxe em asas de águia para cá. E aí ele fala o quê? Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. A porção escolhida, a igreja, os primórdios da igreja, vamos dizer assim. Só que a gente sabe, se a gente for continuar a ler o livro do Êxodo, o povo não vai ouvir. O povo não vai ouvir. O que ele fala aqui? Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Não vai. O povo começa o quê? A murmurar. Murmurar. Não temos comida, né? Não temos comida. Aí Deus vai e manda o quê? Maná. Nós vimos agora na quinta-feira, né? Quinta-feira, Corpus Christi. Deus, ele envia o maná. Daqui a pouco, estou com sede. Deus fala para Moisés bater no rochedo e sai aí a água. No Egito a gente tinha panelada de carne, batelada de carne. Não temos, tão enjoado esse alimento. Deus manda condornizes, as codorninhas para lá. O povo come codorna, tem tupi. Ou seja, o povo não guarda a aliança. O povo não escuta a voz de Deus. Até que chega um momento em que Moisés, né, ele começa a falar para Deus, né? Olha, meu Deus, eu estou cansado já. E ali, naquela murmuração, o povo continua no deserto durante 40 longos anos. Se a gente for pegar, não é só o povo lá do Moisés, não. Durante toda a história da humanidade, o povo não escuta Deus. Se você pegar de 100%, não temos como definir, tantos por cento escuta a Deus e outros tantos não. Não, mas uma grande parcela não escuta a Deus, gente. Não escuta a Deus. O que é não escutar a Deus, padre? É não seguir os seus mandamentos. É não seguir ali aquilo que Ele nos fala. Isso deveríamos escutar porque somos igreja. E se somos igreja, nós deveríamos agir na comunhão. Agir na comunhão. Sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa, se escutarmos a voz de Deus. Um reino de sacerdotes, uma nação santa. Não nesse sentido de sacerdote como um padre, não é nesse sentido. Mas uma nação santa, uma nação voltada para Deus. Porque o sacerdote ele é voltado para Deus. Então uma nação de sacerdotes significa o quê? Um povo voltado para Deus. Uma igreja voltada para Deus. Um povo unido na oração, na comunhão, na doutrina, voltados para Deus. Isso é eclesiologia. Isso é a gente analisar a igreja como um todo, identificarmos ali que existem problemas, sim, existem sérias dificuldades, mas que nós deveríamos estar juntos, unidos na mesma fé, na mesma comunhão e na mesma oração. Por isso que o salmo que foi cantado, qual que é a resposta do salmo? Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Um só povo e um só rebanho de quem? De Deus. Não existe assim, a ovelha de lá, a ovelha de cá, nós somos todos um rebanho só. Existem denominações religiosas, mas o mesmo é o rebanho, o mesmo é o pastor. Nós não podemos dizer, o quê? Aquela mulher, o pai de santo, a mãe de santo lá da Umbanda, o candomblé, é meu irmão, minha irmã? Que isso? Aí. Aquele pastor chato lá é meu irmão? Aquela pastora é minha irmã? São nossos irmãos e nossas irmãs. Infelizmente, a intolerância religiosa matou muita gente. Nós não podemos continuar com isso.
Ainda hoje existe muita intolerância religiosa, principalmente em relação ao Umbanda e ao Candomblé. Principalmente. Tem gente que fala assim, a Umbanda e o Candomblé é demônio. Ah, que isso? Não temos autoridade para falar essas coisas, não. Quando se fala, porque a eclesiologia, o estudo da igreja, ela está relacionada ao quê? Ao estudo das religiões, à união das religiões, à comunhão das religiões. Então, nós, como irmãos e irmãs, devemos nos respeitar nesse sentido. Não falar a igreja tal não presta, a igreja tal não presta. É lógico, tem pessoas que abusam, né? Faz ali do culto, faz ali daquele momento um show. Até mesmo tem padre que faz da missa um show, mas não pode. Mas devemos respeitar a opinião de cada um, a opção de cada um. Então, essa é a resposta do Salmo. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. A comunhão, viver a comunhão, a plena comunhão. Por isso que Paulo, na segunda leitura, ele vai falar o que para nós, na carta aos Romanos? Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por cada um de nós. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Então, qual que é a prova de que Deus ama a cada um de nós? Quando Ele envia o Seu Filho único até nós, e Ele entrega a sua vida na onde? Na cruz. Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Ou seja, nós, enquanto aquele povo de Deus que caminhou no deserto, que veio durante toda a história da humanidade, vem e é resgatado pelo quê? Pelo sangue de Cristo na cruz. Nós somos redimidos, somos salvos por esse sangue. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do Seu Filho. Padre, inimigo de Deus? Sim, nós éramos inimigos de Deus através do nosso pecado. Mas a partir da sua morte, nós somos reconciliados com Ele. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Então veja que o sangue derramado de Cristo na cruz, segundo Paulo aos Romanos, nos reconciliou dos nossos pecados, da nossa impunidade em relação a Deus. Por isso somos o quê? Um povo de sacerdotes e uma nação santa. Uma nação santa. O evangelho que nós ouvimos, por isso Jesus fala, olha, vocês são uma nação de sacerdotes, uma nação santa, mas ainda existem poucos trabalhadores. Peçam ao dono da messe que mande mais operários para a colheita. A messe é muito grande. O que é messe, padre? O campo. O campo é muito grande. Vamos imaginar um campo enorme aqui. 5 trabalhadores só para colher as espigas de milho, para colher o trigo. Como vai fazer? E se não colher no tempo certo, o que vai acontecer? Vão se perder os frutos. Por isso que Jesus fala, peçam ao dono da messe que mande mais trabalhadores. Alguns anos atrás, pessoas achavam que essa passagem era para pedir mais padre. Não, também. Mas é para pedir trabalhadores para a missão, para ir. Pessoas que levem o evangelho, pessoas que levem o nome de Cristo, levem o reino de Deus para as pessoas. Todo batizado, ele é o quê? Ele é missionário. Todo missionário é discípulo. Portanto, todo batizado e discípulo é missionário. Todos. Não é só padre, não é só irmão, irmã, religioso, religiosa, não. Cada um de nós. Está faltando gente, está faltando mais gente. Nos grupos pastorais, movimentos, está faltando gente. Às vezes a pessoa, quando espera agora, depois de passar isso também, você que está me vendo agora, você que está me ouvindo, tenha também um trabalho de responsabilidade na igreja. Às vezes você vem na missa, fica ali de braço cruzado, às vezes reclama do padre demorar e vai embora. Tem gente que não tem um comprometimento com a igreja. Por isso que eu falei que essas leituras de hoje são eclesiológicas,
baseadas no estudo da igreja, na vivência de igreja. Então eu espero que você que está me vendo, você que está me ouvindo agora, quando começar a voltar, você se empenhe. Empenhe no compromisso com a sua igreja. Qual que é a sua igreja? A Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a sua igreja. Qual que é a sua comunidade? Aí sim, Santa Rita e São Sebastião. Você que está me ouvindo de outra paróquia, você que está me vendo de outra paróquia, a sua comunidade é essa, é onde você está. Então, tenha esse compromisso. Ah, padre, o que eu vou fazer? Muitas coisas você pode fazer. Tem tanta coisa. Tem tantas coisas para fazer. Catequese, tem as pastorais, diversas pastorais, muitas, movimentos. Um exemplo que eu dou, o apostolado da oração, o Sagrado Coração de Jesus, e cada um tem o quê? Cada um tem o seu carisma, tem a sua missão. Então, minha gente, que depois que terminar isso tudo, começar a voltar às missas devagar, tudo, você se comprometa. Você se comprometa. Porque o padre sabe quem vai na missa e quem só vai na missa e quem realmente abraça a causa, quem realmente veste a camisa. Ele sabe. Aí vem aquela conversinha fiada, né, padre, não tem conversa fiada comigo não. Comigo não tem conversa fiada. É aquilo que eu falei ontem, no Evangelho de ontem, não sei se vocês ouviram. Que o nosso sim seja um autêntico sim. O nosso não seja um autêntico não. Tudo que vem depois disso aí é do maligno. Aí eu lembro Apocalipse. Ou é quente, ou é frio. Se for morno, eu te vomito. Então não adianta você ficar com nhenhenhé, mimimi em cima do muro, não. Temos que pegar e regaçar as mangas. A messe, ela é grande. Trabalhadores são poucos. Pede ao dono da messe quem vir mais operários para essa colheita. O fruto está lá fora. Já está passando o tempo de colher o fruto. E aí? E aí Jesus, nesse sentido, ele chama os 12. O chamado dos 12. E aí o que ele fala para os 12 no final do Evangelho? Vocês não devem ir onde moram os pagãos. Não entrar na cidade de samaritanos. Por quê? Pagão e samaritano nós sabemos que não combinavam com os judeus. Então Jesus ainda no começo ali do seu ministério ele tinha esse pensamento, Só que ele fala uma coisa bonita: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que significa isso, padre? Não adianta, se eu moro aqui na região da Santa Rita de São Sebastião, da minha comunidade aqui. Ah, padre, me chamaram para fazer missão lá não sei aonde, lá em outra cidade aqui perto aqui. O que adianta eu vou lá fazer missão para quê? Me chamaram para ir lá na cidade tal, na comunidade tal, na paróquia tal. Se eu ver isso aí, eu carço. Carço. Porque aqui, olha o tamanho dessa paróquia. Então, tem muito trabalho aqui primeiro, não adianta nada eu ir lá. Pode ir, depois tiver mais organizado aqui, depois nós vamos lá. Mas por enquanto é aqui. É isso que Jesus fala. Vamos organizar primeiro aqui dentro, depois nós vamos lá para fora. Foi o que aconteceu com o cristianismo. O cristianismo foi assim. Primeiro organizou ali. Jesus, ele sofre a paixão, morre, ressuscita, volta para o Pai. Começou o trabalho aonde? Em Jerusalém. Dali vai para onde? Vai se expandindo, vai para outras cidades ali de Israel. Paulo é convertido. Paulo vai e começa a fazer as suas viagens missionárias. Então primeiro foi aonde? Em Jerusalém. Então primeiro a gente tem que organizar a nossa comunidade, depois a gente ir. Claro, alguém vai falar assim: padre, existe a missão ad gentes. O que é a missão ad gentes? É aquela missão que você vai para fora. Concordo, tem que ir. Na África tem, na Índia, em vários outros lugares. Mas já são pessoas preparadas na missão, Não adianta nada eu pegar e ir numa outra comunidade se a minha comunidade não está estruturada ainda. Mesma coisa, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, a pastoral da comunicação. Graças a Deus a nossa pastoral está caminhando bem. Mas a gente sabe que outros paróquias não está.
Então, já que está mais organizada, vai chegar um momento em que a nossa pastoral aqui vai auxiliar outras comunidades. Aí sim, porque já está mais organizada, já está mais assim, embasada. Então, isso é importante, até um auxílio que a Pasconda aqui pode dar para outras comunidades. Mas se tivesse aqui, por exemplo, só um membro, vou ajudar em outra paróquia lá. Aí não. Então, veja como que é a diferença. Uma diferença de um para o outro. Irmãos e irmãs, não sei se vocês perceberam que hoje realmente foi uma liturgia mais voltada para a igreja que somos nós. Para a estrutura da igreja que somos nós. E aí eu falo para vocês uma coisa. Dentro dessa estrutura da igreja, infelizmente também, nada é perfeito. Domingo que vem é o 12º domingo do tempo comum. Sabe qual o tema vai ser domingo que vem? Perseguição. Então nós vamos falar sobre essa perseguição. E dentro da igreja, minha gente, ainda existe perseguição. Mas, como eu já falei para vocês, num véu bem tênue, uma perseguição ideológica. Antigamente era perseguição de pegar e matar quem não era católico. Hoje não. Hoje é uma perseguição ideológica, que para mim é mais complicada. Porque começa a jogar umas ideiazinhas na cabeça e o cristão católico, é verdade, eu sou a favor do aborto também. Conversa fiada isso. Então, domingo que vem, nós vamos refletir sobre a perseguição. Que Deus então nos ajude, que o próprio Deus nos dê a coragem para sermos essa igreja. Que o Cristo seja a nossa força e que o Espírito Santo seja a argamassa que possa unir cada um de nós que somos a igreja de Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.